Existem muitas figuras históricas que deixaram traços inesquecíveis no passado. No entanto, alguns conseguiram marcar sua trajetória de modo tão significativo que, ainda hoje, despertam admiração, inveja e outros pavor e muito medo. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer os atos mais hediondos praticados pelo imperador romano Nero. Será que você tem estômago e coragem para acompanhar? Se sim, então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Usou cristãos em chamas para iluminar seu jardim. O mito mais famoso sobre o imperador Nero diz que ele, enlouquecido, tocou violino enquanto Roma queimava durante o grande incêndio em 64 d.C. Isso é totalmente falso. Nero fez um monte de coisas malucas, mas essa não foi uma delas. Quando o incêndio começou, Nero estava longe de Roma. Quando recebeu a notícia, ele correu de volta para a cidade para começar a administrar a ajuda imediatamente. A razão pela qual o mito do violino surgiu foi graças à crença do povo romano de que Nero era um aristocrata mimado que pouco se importava com a situação de seu povo. Ele era considerado tão insensível e despreocupado que podia tocar música enquanto seu povo sofria. Após o grande incêndio, o público chegou à conclusão de que Nero havia realmente iniciado o incêndio de 9 dias que arrasou 2/3 de Roma. Para tirar o cheiro de seu rastro, Nero colocou a culpa diretamente nos cristãos. Nero começou a perseguir os crentes com alegria. Ele os jogava em cachorros, pregava-os em cruzes e, de vez em quando, molhava cristãos em óleo, os incendiava e usava luz para iluminar seus jardins à noite. Ele gostava de se vestir de animal selvagem. À medida que o governo de Nero progredia, o mesmo acontecia com as suas peculiaridades sexuais. Embora se ele se contentasse em simplesmente visitar alguns bordéis em sua juventude, à medida que envelhecia, seus gostos se tornaram um pouco mais violentos. De acordo com o historiador romano Cássio Dion, Nero prendia meninos e meninas nus em estacas e em seguida vestia a pele de uma fera e os atacava para satisfazer sua luxúria brutal sob a aparência de um animal selvagem que devorava partes de seus corpos. Nero matou seu irmão e sua mãe. Inicialmente, não se esperava que Nero fosse o imperador. No entanto, depois que o imperador Cláudio se casou com a sua sobrinha, a mãe de Nero, Agripina convenceu seu marido a adotar Nero como filho. Foi então que Nero, o próximo na linha de sucessão ao trono, Agripina envenenou Cláudio e atribuiu a ação a outra mulher. Mas o tiro saiu pela culatra, pois assim que Nero assumiu o trono com apenas 17 anos, ele foi avisado por seus conselheiros e amigos para tomar cuidado com Agripina. Em uma tentativa de assegurar seu domínio no trono, Nero envenenou seu meio-irmão britânico e então mandou matar sua própria mãe. Ele entrou em pânico e ordenou que seu servo o matasse. Nos últimos meses de sua curta vida, Nero tentou fugir de Roma após um episódio de hostilidade política misturada com uma boa dose de paranoia. Ele chegou até a cidade portuária de Ostia, onde alguns dos oficiais da cidade se recusaram a ouvir quando seu imperador lhes deu as ordens. Então Nero retornou de volta a seu palácio. Em um movimento dramático de nível shakespeariano, um mensageiro chegou para dizer a Nero que o Senado o havia declarado inimigo do Estado e que pretendia espancá-lo até a morte o mais rápido possível. Na verdade, foi um erro de comunicação, já que o Senado estava apenas pensando em bater no crânio de Nero. Por fim, eles decidiram reintegrar o imperador e enviaram um segundo enviado para informá-lo. Enquanto isso, Nero passou o tempo tentando reunir coragem para tirar a própria vida. Ele tentou convencer alguns de seus amigos a acabar com as suas próprias vidas primeiro para mostrar a ele como era fácil. Quando o mensageiro do Senado chegou para dizer que estava tudo bem, Nero ouviu o som de cavalo se aproximando, entrou em pânico e ordenou que o seu secretário, Epafrodito, fizesse o trabalho por ele. Epafrodito obedeceu e esfaqueou Nero. Por sua lealdade, Epafrodito teve seu fim em 95 d.C. Ele tinha sua própria plateia para aplaudir. Nero pode ter sido um bom artista. Alguns de seus conselheiros mais próximos o encorajaram a se apresentar publicamente. De acordo com alguns historiadores, no entanto, o imperador tinha uma voz fraca e indistinta, de modo que levava todo o público ao riso e às lágrimas ao mesmo tempo. A fim de garantir que seu pobre ego não fosse ferido, no entanto, Nero reuniu um esquadrão especial de 5.000 soldados, chamados de Augustans.
cujo único trabalho era bater palmas para o desempenho artístico de Nero. Esses soldados também incentivaram o público a dar gritos e aplausos. Ele instituiu Juvenalia. Em 59 d.C., quando Nero tinha 22 anos, ele finalmente começou a ter pelos faciais o suficiente para fazer a barba. Em homenagem a esse rito de passagem, o menino imperador instituiu Juvenalia, ou os Jogos da Juventude, literalmente um festival encomendado por que Nero ia se barbear. O festival se destacou como uma vitrine para as artes cênicas, consistindo em todos os tipos de apresentações teatrais conhecidas. Esperava-se que os membros mais proeminentes de Roma se juntassem ao elenco. Quando alguns membros colocaram suas máscaras para esconder as suas identidades, Nero exigiu que os rostos fossem mostrados ao público. Esvaziou o tesouro romano. Após o grande incêndio, Nero optou por gastar o extenso tesouro romano não na reconstrução da cidade, mas na construção de um opulento complexo palaciano de 100 acres que veio a ser conhecido como Domus Aurea, ou a Casa Dourada. No centro da Domus Aurea havia uma estátua de bronze de 30 metros de altura do próprio Nero, que o imperador apelidou de Colosso de Nerones. Quebrou o protocolo ao oferecer apresentações públicas. Nero não estava se saindo nem um pouco mal como imperador. Ele falou pelos escravos de Roma, acabou com a pena de morte e até mesmo reduziu os impostos no império. Embora sempre tivesse a reputação de frequentar bordéis, tavernas e bancar o idiota, Nero conseguiu se controlar. Depois que Agripina faleceu em 59 d.C., porém, o menino imperador rapidamente perdeu o controle. Nessa época, com sua popularidade diminuindo, Nero sentiu a necessidade de aumentar a sua popularidade. Assim como qualquer estrela de hoje, o imperador começou a se apresentar em público cantando canções que havia escrito. Embora suas performances fossem uma grande negativa por causa de sua posição na hierarquia, alguns historiadores sugerem que Nero foi na verdade incentivado a tocar em público pelo Senado e pelo seu círculo íntimo. Ele pode ter sido o modelo para o anticristo. Quando Nero faleceu em 68 d.C., havia quem acreditasse que seu suicídio não poderia ter sido real e que o louco imperador ainda vivia. Houve várias ocasiões em que os homens afirmavam ser o imperador Nero. Homens que se pareciam com o governante e que cantavam ao som da lira surgiam diante de seus olhos do público. Normalmente esses homens eram enforcados e mortos com rapidez. A imagem de Nero como covarde era tão difundida que suas nações podem ter contribuído para a personificação do anticristo do Novo Testamento e a crença de que, quando esse anticristo surgisse, ele o faria na forma do imperador. E você, conhecia todas as barbáries realizadas por um dos imperadores mais infames da Roma Antiga? Quais chamaram mais sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.